Eu me chamo Maria Luísa, vou apresentar o trabalho que é de proteção ao fogo de sistemas construtivos de edifícios industriais em zonas de interface urbano-florestal, né, o que eu fiz com orientação do professor João Paulo. Bom, o conteúdo da minha apresentação, né, primeiro eu vou falar de uma introdução, seguido do objetivo, né, do trabalho, e os principais estudos que estão sendo desenvolvidos a respeito do comportamento ao fogo de fachadas, né, e de cobertura, e, por fim, as conclusões. Bom, como um panorama geral, né, da motivação desse estudo, os edifícios industriais eles estão frequentemente localizados, né, em zonas mais distantes dos centros urbanos, né, em zonas florestais. E, por conta disso, eles estão submetidos mais frequentemente, né, tem o risco de sofrerem com incêndios florestais. Né? E essas zonas, né, a gente chama de zonas de interface urbano-florestal, né, que são as zonas de encontro, né, entre o desenvolvimento urbano e o combustível florestal. Bom, agora, como um histórico de alguns casos de incêndios florestais significativos nos últimos anos, a gente teve em Portugal, em 2017, grandes incêndios, né, que consumiram 521 empresas, com um prejuízo estimado de 275 milhões de euros. Em seguida, em 2018, nos Estados Unidos, né, um incêndio que aconteceu na Califórnia, né, que afetou 630 edifícios comerciais e 62 mil hectares. E depois, em 2019 para 2020, né, na virada do ano, na Austrália, com 13 milhões de hectares consumidos. Né? E esses incêndios florestais aconteceram outros depois de 2020, né? Mas eles têm grandes impactos, né? No caso do trabalho, né? Na estrutura, né? Impactos econômicos, mas, sobretudo, também tem impactos ambientais e impactos sociais relevantes também. Então, para, né, ir nessa dor, né, que existe, né, esse trabalho, né, ele vai entrar para avaliar o comportamento ao fogo desses revestimentos, né, que são utilizados para as paredes de fachada e para as coberturas, no que diz respeito ao comportamento ao fogo. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre o comportamento ao fogo das fachadas. Né, as fachadas elas têm grande responsabilidade, né, na proteção da edificação contra as ações externas. Né, e contra o incêndio não é diferente. Aqui tem um caso, né, do incêndio no Grenfell Tower, que aconteceu em Londres em 2017, né, que a presença de materiais combustíveis na fachada contribuiu para a rápida propagação das chamas pela fachada e que, consequentemente, levou o incêndio para toda a edificação. Então, isso reforça a responsabilidade que as fachadas possuem, né, e o estudo desse comportamento ao fogo, desse elemento construtivo, é fundamental. Então, baseando num estudo que foi realizado por Lopes, né, que foi elaborado um levantamento, né, dos principais edifícios industriais que foram afetados com os incêndios florestais em Portugal, né, foi detectado que 44% deles eram em paredes com 2 metros de alvenaria, seguido em revestimento com chapas metálicas, 34% fachadas em blocos cerâmicos ou concreto não estrutural, 10,3% tinham aberturas, 7,4% tinham apenas chapas metálicas e 2,5% paredes com 2 metros de alvenaria, seguida de painéis sanduíche, com núcleo interno em poliuretano. Bom, e aí, com base nessas edificações, foi analisado, né, analisados os danos, né, após esses incêndios, e foi concluído que os painéis sanduíches, né, que existiam nessas edificações, eles tinham um caráter combustível, né, com núcleo interno em poliuretano, que contribuiu para a alimentação do incêndio. Né. O comportamento do single steel sheeting também não foi tão positivo, né, teve a distorção e a flambagem das chapas, né, devido à restrição que a fixação impunha, teve a flambagem, e a partir dessa instabilidade foram abertas, né, aberturas nas quais a chama pôde entrar para a edificação. As paredes de alvenaria, no entanto, né, elas tiveram trincas e colapsos, e no caso dos blocos de concreto, foi verificada a ocorrência do spoiling,
mas mesmo, né, sendo verificado todos esses fenômenos, a fachada conseguiu manter sua integridade e isolamento. E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho de alguns estudos, né, que foram realizados, né, com esses revestimentos. O primeiro é o painel revestimento ACP, né, em alumínio. Eles são painéis que são formados por placas de alumínio com o núcleo central polimérico. Né, em função do material que é utilizado nesse núcleo central, esse revestimento pode ter um caráter combustível, né, como, por exemplo, o caso do polietileno. Então, a escolha de materiais de baixa combustibilidade, né, é fundamental para poder ditar o comportamento da fachada. Bom, e aqui tem uma figura que exemplifica um pouco, né, como esse material pode se comportar. Né? Então, a partir do aquecimento das chapas de alumínio, né, a gente pode ter o derretimento desse núcleo interno, que caso ele seja combustível, né, esse derretimento, depois de acontecer, ele pode ignizar, né, e propagar o incêndio por toda a fachada, além de alimentar também. Né? E aqui uma foto que foi com os painéis que foram retirados, né, de uma edificação após o incêndio, e que foi verificado esse comportamento, né, que o núcleo interno foi completamente ignizado, né, e consumido durante o incêndio. E aqui, baseado em alguns ensaios, né, a gente pode perceber a influência do material do núcleo interno no comportamento ao fogo do revestimento. Né? O BRE elaborou uma série de ensaios, né, após o incêndio no Grenfell Tower, e eles avaliavam principalmente a influência do material do núcleo interno e do isolamento. Né? O núcleo interno foi avaliado o enchimento em polietileno, em retardante de incêndio e em material de baixa combustibilidade. Para o isolamento, poliisocianurato e o lã de rocha. E aqui a gente consegue perceber, né, que o núcleo interno em polietileno falhou em todos os experimentos realizados, né, enquanto isso, o material de baixa combustibilidade foi aprovado em todos os ensaios realizados. Outra possibilidade que tem também, né, são os painéis EIFs, né, que são painéis que são fixados ao substrato, seja ele de alvenaria, concreto, né, e ele é descrito, né, em diversos sites, né, que falam sobre a sua aplicação, e ele foi muito utilizado pelo seu baixo peso, fácil aplicação e propriedades térmicas, né, que favorecem a eficiência energética. No entanto, né, esse material ele pode ter o seu comportamento ao fogo de uma forma questionável, né? E isso tem sido debatido. Então, aqui, eu trago alguns estudos que foram realizados. Né? No primeiro, o Bonner avaliou um banco de ensaios experimentais, né, avaliando 24 casos, em função do material de isolamento. E nesse estudo, todos foram aprovados. No entanto, eu trago aqui mais 2 exemplos, né, que esses revestimentos, né, em função do núcleo interno, eles podem ter um caráter combustível, né, e a ação do intemperismo que acontece na própria fachada pode contribuir de forma significativa. Né? Então, um revestimento mais antigo ele pode ter ainda mais a sua capacidade e a sua segurança comprometida. Então, como em síntese, né, com relação às fachadas, o que é concluído é que, independente do material de isolamento, né, a solução com polietileno não se comportou bem ao incêndio, com uma rápida propagação das chamas e elevada taxa de liberação de calor. Apesar do material de isolamento influenciar no comportamento ao fogo da fachada, o material de enchimento é o parâmetro com maior influência no comportamento ao fogo global do revestimento. Né? E aí a gente tem algumas normatizações, né, na Europa, na França e em Portugal, que estabelecem classes de reação ao fogo, né, de paredes, de fachada, para evitar exatamente esses efeitos. Em Portugal, né, já há normatizações específicas para edifícios industriais
nessas zonas de interface urbano-florestal, né, e que podem minimizar, né, esse comportamento que foi observado em experimentos, em estudos. Agora, com relação ao comportamento das coberturas, também da mesma forma, né, baseado em Lopes, 78%, né, das edificações afetadas pelos incêndios em Portugal eram revestimentos em chapas metálicas, 12,6% possuíam telhas de amianto, ou pedras, ou telhas cerâmicas, 8,6% painéis sanduíche com núcleo interno de poliuretano ou single steel sheeting. E aí, da mesma forma, né, foram avaliados os danos e foi observado que, da mesma forma como que ocorreu com as fachadas, né, foram observadas distorções e instabilidades, né, com single steel sheeting nas coberturas. Os painéis sanduíche, né, houve a separação das placas metálicas com o núcleo interno, e a partir disso, esse núcleo combustível foi ignizado, né, e permitiu a entrada do incêndio para o interior da edificação, né, e isso é uma condição grave, né, que não pode acontecer, porque a gente quer também proteger o interior da edificação com os incêndios que estão ocorrendo ao seu exterior, né, a gente não quer que entre na edificação. Então, esse é o objetivo principal, né, que além desses revestimentos não diminuírem a propagação pela fachada e pela cobertura, também é impedir que o incêndio entre dentro da edificação. E agora, por fim, o amianto, né, foi observado um bom comportamento ao fogo do material, né, ele resistiu bem e se comportou bem. No entanto, o incêndio que ocorreu dentro da edificação, que havia uma cobertura de amianto, apesar dele não entrar na edificação pela cobertura, ele entrou por outros meios, mas a edificação registrou maiores temperaturas no seu interior, né, do que em outros casos. E, a partir disso, tornou-se uma condição crítica para a estrutura, né? Com maiores temperaturas, a estrutura colapsou, né? E aí, nesse caso, a gente percebe a influência do revestimento, não apenas na permissão da entrada das chamas, mas também influenciando ainda no comportamento da estrutura, né? Outro parâmetro importante de analisar em edifícios industriais, né, que são frequentes as clarabóias, que são localizadas na sua cobertura, né, para entradas de iluminação natural. No entanto, né, elas são geralmente fabricadas em material plástico, né, e isso, em uma situação de incêndio, né, elas derretem, né, e podem permitir a entrada de incêndio para o interior da edificação. E nas edificações analisadas, por Lopes, 75% dos edifícios possuíam as clarabóias e isso contribuiu para a entrada das chamas. Bom, e como conclusões gerais, né, esse trabalho analisou o comportamento ao fogo dos revestimentos de fachada de cobertura e suas implicações na propagação das chamas, né, e alguns pontos principais foram obtidos, né, foram concluídos. Que a escolha inadequada do material de revestimento pode impactar significativamente, né, então, na segurança da edificação numa escala global, e não se restringe apenas à propagação das chamas pela fachada de cobertura, mas também no impedimento ou não do incêndio entrar na edificação e influencia até nas temperaturas que são desenvolvidas no interior. Com relação às conclusões, né, para a parede de fachada, o concreto e o painel sanduíche com o núcleo interno e material resistente às chamas apresentam um bom comportamento ao fogo, em contrapartida, chapas metálicas e ACM com núcleo interno de poliestireno e poliuretano desempenharam insatisfatoriamente. Além de não retardar a propagação das chamas, ainda tem um potencial de alimentar o incêndio. E vale destacar, né, que, além do material de revestimento que a gente está utilizando, a fixação também é importante, né? A fixação ela pode gerar instabilidades, ou se elas romperem, também podem permitir a entrada de chamas, né, e do incêndio para a edificação. E isso ela deve ser avaliada. A cobertura, né, da mesma forma com que foi observado nas fachadas, o núcleo interno dos painéis sanduíches, né, é um ponto crítico de atenção, né, e eles devem ser em material não combustível.
As clarabóias também são muito importantes de serem avaliadas, porque podem ser um ponto de entrada, né? E a reação ao fogo desses revestimentos é que deve ser muito bem observado e avaliado, né? E tem normas a respeito disso, né? Para que seja elaborado um projeto mais assertivo, né? E contribuir significativamente para aumentar a segurança das edificações. As referências utilizadas no trabalho. Agradeço a atenção. Bacana sua apresentação, parabéns, viu? Obrigada. É isso. Não, só um comentário, né? A gente estava falando sobre reação ao fogo, né? Aí no caso do Brasil, o Brasil já deu um passo importante no comportamento ao fogo em fachadas. Já tem uma norma que é equivalente à ABS 8414, parte 1, parte 2, e a ABS 9414 também, que classifica os materiais. Então já tem uma norma que foi desenvolvida recentemente, isso é muito positivo. Mas para ela ter força, vamos dizer assim, precisa que os corpos de bombeiros as incluam nas instruções técnicas e chamem para... Da mesma maneira que tem as ITs 10 do Corpo de Bombeiros nos diversos estados, não é? Para fazer o controle da reação ao fogo, dos materiais de acabamento de revestimento, também tem que fazer da mesma forma. Não é? Sim, sim. Então, isso só para complementar, né? E bacana. Legal que a gente tem conseguido trocar algumas ideias, né, sobre esse projeto. Tem um pouco de vínculo também com o projeto uma parte que eu vou apresentar. Já te agradeço por adiantar algumas coisas que eu vou falar, tá bem? A parte introdutória dos incêndios, isso foi bacana. Então, mas o que eu queria colocar assim, uma das coisas que eu vejo, né, e acho que você também conseguiu perceber, o uso dos materiais poliméricos é algo que precisa ser equacionado. Tem um apoio, um apelo para a térmica, né, para a acústica, mas o uso deles nos edifícios assim, industriais é algo que tem que ser feito com muito cuidado, muito critério, não é? Então, acho que isso você conseguiu perceber no seu trabalho, não? Na sua pesquisa. Sim, sim. A escolha de materiais ela é muito importante, né? Durante a pesquisa eu percebi que eu olhei diversas referências que citavam esses revestimentos que se comportavam mal ao fogo, né, e que permitiam a rápida propagação, como foi no Grenfell Tower, né, mas que eles eram mostrados, né, de uma forma que só eram apontadas as inúmeras vantagens que esses revestimentos possuem, né, negligenciando a segurança contra incêndio. Então, às vezes, né, às vezes entra agora a interligação, né, entre engenharia e arquitetura, né, para essa escolha de materiais que pode impactar significativamente na segurança, né? É isso que você estava comentando. Isso mesmo. Ok. Obrigado, Maria. Obrigada. Sequência do comentário do Davis. Já queria parabenizar a Maria Luísa pela apresentação. E queria fazer um comentário, estamos aqui a falar da integração entre a arquitetura e a engenharia. Mas há aqui um aspecto que é importante tu referiste, que é as melhores soluções, portanto, em térmica e em termos de acústica, não são boas em termos de incêndio. Falta de integração. Portanto, fazem-se projetos de pesquisa para desenvolver bons materiais em termos de comportamento acústico, bons materiais para funcionar em termos de comportamento térmico e depois eles funcionam mal em termos de incêndio. E, portanto, é uma falta de integração, por assim dizer, dos projetos de pesquisa que são feitos, que deviam ser pensados nesse aspecto. E, relativamente, portanto, também à apresentação da Maria Luísa, queria só colocar uma questão, que é o seguinte, da apresentação que fez, já fez alguma comparação com aquilo que existe no Brasil? Os edifícios industriais estarão seguros ou não no Brasil? Porque, por exemplo, dos ensaios que nós fizemos lá, como sabe, o PIR e o PUR comportaram-se mal. E a Land Rocha, portanto, também não se comportou assim muito bem, os painéis com Land Rocha. E o que é facto é que, pelo que eu sei, pode ser que eu esteja enganado, os edifícios industriais que existem, portanto, no Brasil, é em PIR, PUR e Land Rocha. E tu podes complementar também se é assim, é verdade, não é? Então, não estão seguros em termos de fachadas. Eu não encontrei nenhum levantamento no Brasil, né, a respeito desses revestimentos que são utilizados, né, por isso eu trouxe o estudo do Lopes, né, que foi pautado com relação ao que foi utilizado em Portugal,
né? Mas acredito que, pelo que eu estava observando e pesquisando, seriam realmente esses revestimentos que não se comportam tão bem ao fogo.